Graça e paz, igreja. Eita, é alto o negócio. Irmãos, primeiro eu queria dizer que é uma honra e um privilégio estar aqui nesse púlpito e poder trazer um pouquinho mais da palavra para as nossas vidas, mesmo num curto tempo, mas que seja profundo e direcionado. E preciso fazer dois esclarecimentos. Vocês estão vendo que eu estou sem Bíblia, mas eu tenho uma explicação. Eu tenho que fazer uma cirurgia nos dois olhos. Mesmo minha Bíblia seja tamanho jumbo, eu não consigo enxergar. Então, por isso que eu vou pedir a licença e a perdão de vocês, mas eu vou precisar usar meu tablet, que a letra é bem grande e eu consigo ler. Irmãos, eu vou falar hoje, nesse curto espaço de tempo, num tema que talvez seja bem desconhecido para vocês. E vou pedir para o meu irmão começar com uma passagem que ninguém conhece. João 3,16. Por gentileza. Essa aqui acho que nem precisaria ler, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, meus irmãos, eu começo aqui com um questionamento para cada um de nós. Você tem noção do peso, da responsabilidade dessa afirmativa? Será que a gente realmente compreende e vive aquilo que está escrito e aquilo que nós falamos aos quatro ventos para todas as pessoas? Oh, Deus deu seu único filho por nós. Isso é poético, é lindo e é uma verdade absoluta. Mas qual a nossa responsabilidade quando a gente simplesmente fala esse tema, simplesmente lê esse versículo? Como é que a gente vive essa verdade para que ela seja verdadeiramente espalhada e a gente prove em nós todo o sacrifício que foi colocado nesse único versículo? Porque ele é muito bonito, ele é muito falado, ele é muito divulgado, mas pouco vivido. Porque aqui a gente não trata só sobre o sacrifício que Cristo fez por nós, mas trata da nossa responsabilidade de viver e honrar esse sacrifício. Porque cada vez que nós nos desviamos desse caminho, nós jogamos fora tudo que Cristo viveu por nós. Toda a dor, todo o sofrimento, tudo que Ele passou é jogado na lata de lixo, quando a gente simplesmente entende o caminho que deve seguir e se desvia dele. E aí, como eu até falei na oração, muitas vezes nós somos levados por todo o vento de doutrina e achamos que cada verdade é uma verdade diferente. Mas Cristo é verdade única, como eu falei aqui, um axioma. E aí, bota por favor Tiago 4,3, meu irmão, por gentileza. Eu vou esforçar e vou enxergar ali. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Com todo respeito e muita vênia a todas as igrejas e culturas neopentecostais que nos dizem que esse versículo aqui específico trata sobre o que a gente deve pedir a Deus para ter em posse, seja riqueza, carro, casa, e muita gente infelizmente é levada a esse engano. Esse pedido aqui trata simplesmente de sabedoria. Sabedoria para sermos pessoas melhores, profissionais melhores, pais melhores, e assim refletir a Cristo em nós. Esse pedido aqui, muita gente chega assim e diz, não, Senhor, se o Senhor me der muito dinheiro, eu vou ajudar muita gente. Eu imagino Deus olhando lá de cima e dizendo, sei, estou vendo. Porque Ele sonda nossos corações. Ele sabe que o ser humano, por natureza, é egoísta e egocêntrico. E, naturalmente, Ele sabe o momento certo de dar tudo aquilo que nós precisamos. E nem tudo aquilo que Deus sabe que nós precisamos é o que nós queremos. Ocorre, meus irmãos, que muitos ensinam que nós devemos pedir algo para nossa casa, nossa família, nossos negócios. Mas Deus, como conhece a intenção dos nossos corações, eu vou trazer aqui nesse breve esforço algumas pontuações sobre isso. Desculpa, viu, gente? É só para enxergar aqui, viu? Quando eu baixo a cabeça fica pior. Vamos lá. O primeiro entendimento que a gente tem que ter, meus irmãos, é que a gente precisa ser mudado para mudar, ser curado para curar. 1 João 4,20, por favor, meu irmão.
João 4, 20 e 21, por favor. Tá. Se alguém diz eu amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O que eu quero trazer com esse versículo aqui, irmãos? A gente sabe o que deve fazer e não faz. Entre os mandamentos que Cristo nos deu, o mais importante dele, o único, talvez mais importante, o mais importante, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente conhece esse mandamento também, assim como a gente conhece João 3,16. Mas a gente vive a parte de amar a Deus sobre todas as coisas e acha que vivendo como a gente vive com o nosso próprio ego, a gente está amando nossos irmãos. Mas a gente esquece quando ele fala assim, cuidem dos órfãos, da viúva, cuidem dos seus irmãos. E eu sempre digo assim, o melhor exercício que você pode fazer para o seu coração é se abaixar e levantar seu irmão que está caído. E talvez seja o exercício que nós menos pratiquemos. Por conta do nosso egoísmo e até muitas vezes da nossa hipocrisia, a gente fala que cuida, que ajuda, que ama o nosso irmão, né? Mas quando a gente está em comunhão. Mas quem sabe aqui das necessidades do seu próximo? Quantas vezes na nossa própria igreja a gente tem uma pessoa do nosso lado que precisa de tanta mão, de tanta ajuda, que precisa ser levantado, mas a gente está tão preocupado em olhar para o culto, em conhecer a nossa vida, sempre os nossos problemas serão maiores, sempre as nossas necessidades serão maiores, mas a gente para de se preocupar com a necessidade de quem está do nosso lado. Eu já vivi muitos lugares onde a pessoa pulava, se alegrava, cantava, orava, mas estava com a luz cortada em casa, sem feira na geladeira. E a gente não consegue enxergar isso por um único motivo. A gente não vive o que a gente prega. A gente não vive essa palavra. Porque quando Cristo fala amar ao próximo como a ti mesmo, se eu me amo, eu cuido de mim. Por que eu não vou cuidar do meu irmão? E isso aqui eu não estou falando sobre assistencialismo, eu estou falando sobre amor. O cuidado natural. Tem pessoas que precisam somente ouvir, tem pessoas que precisam dar a mão, mas para isso tem que ter um começo. E se alguém diz, eu amo a Deus, e odiar seu irmão é mentiroso. E o odiar aqui, se a gente trouxer lá para as origens dele, não é odiar, é simplesmente não estender a mão, não amar, não ajudar. E quando nós compreendermos, irmãos, nós estávamos perdidos, ele nos achou. Nós estávamos sujos, ele nos lavou. Éramos escravos, ele nos libertou. Estávamos condenados, e ele nos justificou. Estávamos mortos, ele nos deu vida. Quando a gente compreende isso, a gente quer transmitir isso para outras pessoas. Mas como a gente transmite isso para outras pessoas? Sendo luz, sendo sal e sendo espelho. Eu falo muito nisso, em ser espelho, porque eu tenho 3 filhos e 2 netas. E eu procuro sempre me policiar muito, mais do que deveria, para que eu possa ser espelho na vida deles. Mas eu também tenho que viver o que eu prego. Eu não posso simplesmente dizer para meus filhos, não entra nesse caminho, não vai por ali, não faz isso, e fazer. Meu pai, que era militar, ele dizia muito isso, na época eu achava lindo, mas hoje eu sei que é errado. Ele dizia, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, meus irmãos, a gente vive muito nesse mundo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Se eu botar aqui na cabeça de cada um de nós, e eu estou me incluindo nisso, um projetor e projetar ali na parede nossos pensamentos nesse momento, a gente teria vergonha ou orgulho? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer todos os dias. Eu tenho vergonha ou orgulho do que eu sou? E muitos já foi colocado por muitas pessoas aqui que trouxeram a palavra, né? O que eu sou entre 4 paredes. E quem eu sou entre 4 paredes vai refletir em quem eu quero ser lá fora. Porque ninguém consegue viver sobre a égide de ser sempre um personagem. No momento as máscaras caem. Mas a gente tem que entender que essas máscaras têm que cair primeiro dentro de nós. Que a gente seja aquilo que deve ser. Mas a gente não consegue, já dizia Paulo. E essa reflexão, meus irmãos, é para que cada vez que nós formos dar um passo mal dado, lembremos que todo o sacrifício que foi feito por nós, lembremos de todo o sacrifício que foi feito por nós, e assim possamos nos arrepender verdadeiramente, e deixar de lado todo o antropocentrismo e vivermos um cristocentrismo. Porque nós crescemos e vivemos nossa vida sempre voltados para o eu.
Segundo eu e depois o meu próximo. E como é que a gente consegue viver isso? Olhando para o lado. Como é que a gente consegue viver isso? Simplesmente vivendo o que a gente aprende. Porque não é só chegar na igreja todo domingo e escutar uma palavra maravilhosa do nosso pastor Marcos. Poxa, foi bênção a pregação, foi bênção a palavra. Mas na segunda a gente deixa de ser espelho, na terça a gente envergonha o Senhor. E não é o nosso irmão lá fora. A gente tem que ter a consciência que o que a gente não quer envergonhar é a Deus. Mas a gente se preocupa com a sociedade ao nosso redor. Mesmo que para isso nós sabemos que estamos fazendo errado. Muitas vezes, para se inserir isso, milhares de psicólogos fizeram vários testes sobre isso. Quando uma pessoa está num ambiente onde todos fazem a mesma coisa, mesmo sabendo que ele é errado, ele tende a fazer. E esse é o grande diferencial daquele que conhece e vive a palavra para o que está no mundo. Porque se ele entender, compreender a responsabilidade que ele tem sobre o sacrifício que foi feito por Cristo por nós, independente da reação da sociedade, ele viveria o que é certo. Mas isso é nato do ser humano. A gente quer sempre se inserir em algum ambiente. A gente quer sempre se moldar a uma sociedade. Mas a gente não consegue simplesmente se moldar a Cristo. É muito mais fácil você viver o que todos vivem ao seu redor do que ser o diferente, do que ser o afastado, do que ser o inimigo dos outros, o chamado de fanático, o chamado de doido. E por muitas vezes, eu confesso a vocês, apesar de muitos anos nessa caminhada, eu tive vergonha de ser chamado cristão. Não pelos meus atos somente, mas por ver as pessoas que nos representam. Quantos púlpitos e quantos escândalos a gente vê diariamente de cristãos. E não que eles não sejam humanos, possam cometer erros, e cometem. A diferença é como eles saem desses problemas, é como eles se mostram verdadeiramente diante disso. Como foi falado aqui, eu não lembro quem foi que falou semana passada, se foi o pastor, se foi outra pessoa, que disse assim, e foi o pastor, eu acredito, eles preferem o like do que o seguidor. Ele prefere ser líder de pessoas que ovacionam ele nas redes sociais do que cuidar de uma pessoa que está do lado dele dentro da igreja. Eu já vi pastores que tinham ovelhas por 2, 3 anos e nem sabiam o nome delas. Mas tinha milhões de seguidores nas redes sociais. Para ele isso era o que importava. Sobretudo pelo que ele ganharia com isso. E, irmãos, a gente tem que entender uma realidade e uma verdade muito próxima a nós e muito real. Parece redundância, mas não é. É que se a gente quer prosperar, se a gente quer ser abençoado, basta seguir uma coisa simples, a palavra. Porque a gente não entende o seguinte, se eu for um pai melhor, eu vou ter filhos melhores e eles construirão um futuro melhor. Se eu sou um profissional melhor, eu vou me destacar na minha empresa, fazendo o melhor que eu posso fazer e tendo resultados melhores. Então, isso é prosperidade. É você ser uma pessoa autêntica e que tenha princípios reais. Não é natural. Eu tenho pessoas, já tive centenas de funcionários que chegavam numa entrevista e diziam assim, o Senhor veio do céu, Deus no céu, o Senhor na terra, muito obrigado. Mas na primeira semana de trabalho estavam xingando, reclamando, falando, chegando atrasado. E aí a gente não compreende. E por incrível que pareça, 90% deles eram cristãos. Mas cristãos levados por todo o vento de doutrina e achando que ele é maior do que Cristo. Você merece, você tem que ter, basta pedir, Cristo é seu mordomo. Peça que você recebe. E aí subverte o versículo que nós lemos aqui de Tiago 1:22, salvo o melhor juízo. Tiago 4:3, perdão. Quer dizer, se você não recebe, meu irmão, porque você pediu errado. Diga a cor do carro que você quer, o modelo do carro que você quer, o ano do carro que você quer, e você vai receber, porque Cristo lhe deu a graça, derramou sobre você a graça dele, e você merece receber. E aí Paulo, que é um dos maiores apóstolos de Cristo, mesmo sem ter convivido com ele, que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, é jogado também no lixo, porque ele foi um homem que subiu ao terceiro céu, que foi levado a nos ensinar todas as verdades de Cristo, espalhar pelo mundo afora, e ele diz, miserável homem que sou. Ou seja, nós somos ensinados por muitos enganos, nós somos guiados pelo que vemos nas redes sociais, e eu tenho um cuidado absurdo com isso, e aconselho os irmãos no mesmo caminho.
Às vezes a gente vê um tema de pregação maravilhoso, e aí a gente entra e começa a ouvir, e se deixa envolver pelo que estamos ouvindo, sem perceber que ali há muitas inverdades. Quantas e quantas vezes a gente se pega, viu que bonitinho assistir aquele pastor pregando, nossa, é emocionante, até saiu lágrima dos meus olhos. Mas por trás disso há uma intenção diferente. Por trás disso, a intenção é exatamente essa, te emocionar, para que você se deixe levar pelo que ele está falando, sem pesar na balança se aquilo é real ou não. Então, meus irmãos, eu meio que açucarei um pouco essa minha primeira palavra aqui para vocês, até para não impactar tanto, né, que os meus irmãos não me conhecem ainda, mas por trás disso há uma verdade absoluta. A gente precisa ter responsabilidade sobre João 3,16. Isso tem, ao longo da minha vida, sempre me entristeceu muito. Ver que todo mundo fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Todos se emocionam, mas não vivem. Todos se deixam levar por essa palavra, olhando assim, o lado poético. Poxa, que lindo! Um homem dá seu... Eu não daria meus filhos pela vida de ninguém, com toda a verdade, com transparência. Você não daria, eu acredito que ninguém aqui daria. Mas Deus fez isso por nós, e a gente todos os dias, praticamente, quando a gente entende o que deve fazer e não faz, a gente joga isso no lixo. Esse sacrifício é simplesmente posto de lado, e a gente leva a nossa vida como deve levar. A gente simplesmente não entende que a cada passo que nós dermos e nos perguntarmos, como diria aquele filme, o que faria Jesus no meu lugar, a gente diz assim, não, eu sou um cara certinho, eu sou um cara correto, então eu vou fazer e Deus vai me abençoar. Lê do engano. É por isso que muitas vezes eu conheço centenas de pessoas que se decepcionam ao longo da caminhada e se desviam da igreja. Primeiro, porque não conheceram o evangelho real. Segundo, porque não tiveram pessoas a os orientar. E terceiro, porque não compreenderam a responsabilidade de João 3,16. Simplesmente é como o pessoal fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto, todo mundo sabe também esse versículo. Mas também ninguém entende o peso dele. Então, meus irmãos, a minha chamada aqui hoje é para um entendimento de que só há uma verdade, um caminho, é Cristo. Mas não é simplesmente Cristo quando a gente ouviu isso para nos convertermos. Não, o caminho, a verdade é a vida. Não, o caminho, a verdade e a vida é entender a nossa responsabilidade e seguirmos guiados por ela. Entendermos que não adianta só expressar essa verdade, é viver essa verdade, é espelhar essa verdade. E aqui eu trago para nós essa responsabilidade como cristãos genuínos, da nossa querida igreja genuína, é sermos genuinamente seguidores de Cristo. Porque talvez essa seja hoje, com o mundo em que vivemos, a realidade mais difícil que nós vamos encontrar. Não é fácil, não é fácil. Ao contrário de que muitas igrejas ensinam que o amor de Cristo é fácil, o evangelho é simples, e é simples, mas simples para aqueles que querem entender e segui-lo. Simples para aqueles que entendem que o sacrifício é a chave de toda a história de Cristo, toda a caminhada de Cristo. Mas as pessoas preferem focar naquilo que lhe interessa. E eu falo isso não de ouvir falar, mas de por muitos anos viver essa verdade na vida de muitas pessoas. E ser colocado como o radical, o cara que quer ser mais certinho que os outros. E aí as pessoas vivem essa ideia achando que, não, minha mãe, eu vou usar aqui ela como exemplo, minha mãe sempre disse para mim, eu tenho Cristo no meu coração. Eu digo, glória a Deus. Falta ele ir para a sua mente e para o resto, para a sua vida. Então, meus irmãos, aqui já próximo à conclusão, eu quero trazer uma reflexão para a gente, para que cada vez que nós formos dar um passo mal dado, lembremos de todo o sacrifício que foi feito por nós, e assim possamos nos arrepender verdadeiramente, sermos menos eu e mais Cristo, como diria, fazendo um paralelo a um presidente que nós tivemos que dizia mais Brasil e menos Brasília, então seja menos eu e mais Cristo em minha vida. Quando eu entender que não só falar, mas viver, que eu dependo dele, que eu não posso dar um passo sem que ele me direcione, que eu preciso perguntar a ele para não agir com a minha própria força, e assim sim eu serei abençoado. Quando eu entender que eu preciso pedir para Deus sabedoria para como amar o meu próximo como a mim mesmo, porque se eu trato mal o meu próximo,
Se eu me digo cristão, então isso significa dizer que eu não estou bem comigo. Então, meu irmão, se cure para que você possa curar o seu irmão. Se transforme para que você possa transformar a vida do seu irmão, mas não através somente do evangelho, transformar a vida dele com o seu exemplo, para que ele veja em você aquilo que ele gostaria de ser, fiel a Cristo. E assim ele possa seguir no caminho da verdade. E aí eu deixo aqui para nós uma última reflexão. Quando a gente pedir, a gente vai receber. Mas quando a gente pedir menos para nós e pedir mais por Cristo. Amém? Eu agradeço a todos por essa oportunidade.